Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite, noite da quarta-feira, 17 de julho de 2024. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da notícia, ao canal da informação. Pontualmente, 8 horas da noite, nós procuramos estar aqui todos os dias da semana para trazer a notícia, a informação para todos vocês que acompanham tudo que envolve o segmento da pessoa com deficiência. Uma enorme alegria estar com você neste momento, à noite, porque às 6 horas da manhã nós já sempre compartilhamos com vocês os shorts, a notícia em 1 minuto, aqui no YouTube, também no Instagram e também no TikTok. E agora o nosso conteúdo com um pouco mais de informações, com um pouco mais de tempo, e a importância do conteúdo desta noite de quarta-feira, que traz a participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no encerramento da 5ª Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O que aconteceu depois de 3 dias de evento? Você vai acompanhar com a gente na noite desta quarta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Se você puder, já deixa o like, o joinha, já vai escrevendo no chat aí de onde você está acompanhando a nossa transmissão. Muito obrigado a todos. Em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares ou com deficiência visual, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou o Abrão Dib Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara, pele lisa, barba bem baixinha, grisalha, óculos de hastes finas e lentes transparentes, sobrancelhas grossas e escuras, cabelos escuros penteados para trás, cabelos já ficando grisalhos, ao fundo um painel branco. Eu visto uma camisa de gola polo azul, com um detalhe na gola, um azul um pouquinho mais claro, uma fitinha só com azul mais claro, e do meu lado direito, no peito, bem acima, a logomarca do Diário PCD Informações e Notícias, e na minha camisa do lado esquerdo, o símbolo universal da acessibilidade. Bom, Abrão, mas tem pronunciamento do Lula? Tem pronunciamento do Lula, tem o resultado da Conferência Nacional, que reuniu pessoas de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. E o que é que nós podemos ter de esperança depois desta conferência, que por 8 anos não aconteceu? E o mais importante, o presidente Lula se manifesta em um dos casos mais emblemáticos de situação análoga à escravidão. O presidente fala sobre uma mulher que viveu por mais de 4 décadas um trabalho possivelmente de escravidão na residência de um desembargador de justiça de Santa Catarina. O que é que foi assinado no final dessa conferência? Vamos conferir tudo isso na noite desta quarta-feira. Antes de mais nada, o Roland vai trazer para a gente as imagens de um dos nossos grandes parceiros, o Grupo Stefanini, e eu já volto para a gente já ir com as imagens da capital federal. São mais de 30 anos oferecendo por todo o estado de São Paulo as melhores opções de novos da Chevrolet, Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, Ram, Jaguar e Land Rover. Além disso, há uma variedade de seminovos, tudo isso com a equipe do grupo Stefanini. E você, pessoa com deficiência, ainda conta com assessoria especializada para esclarecer todas as dúvidas sobre as isenções de IPI, ICMS e IPVA. Visite uma das lojas do Grupo Stefanini em Campinas, Indaiatuba, Jundiaí, Limeira, Osasco, Piracicaba, Americana, Rio Claro, Cerquilho, Capivari, São Paulo e também em Poços de Caldas, Minas Gerais. Chegou a hora de trocar o seu veículo. O Grupo Stefanini espera por você. Acesse www.grupostefanini.com.br ou vá ao site do Diário PCD e conheça todas as promoções do Grupo Stefanini. Quero mandar um grande abraço para toda a equipe do Grupo Stefanini, espalhado em várias cidades, em várias regiões do estado de São Paulo, para falar com a equipe do Júnior Prato, gerente-geral de vendas do Grupo Stefanini. O telefone está aqui na descrição do vídeo, ou vai ao nosso site, você vai encontrar como falar com o Grupo Stefanini para você ter acesso a veículos de várias marcas com um atendimento muito diferenciado. Inclusive, comprou o carro 0 km, você ganha a isenção, o processo para a isenção do IPI e ICMS. Bom, vamos lá, pessoal.
chegar mais perto aqui, a conversa hoje ela é mais próxima. Depois de 8 anos, então, aconteceu a 5ª Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Como é que isso acontece? Depois de cada estado realizar a conferência estadual, eles se reúnem em Brasília e todos ali debatem as principais pautas voltadas ao segmento da pessoa com deficiência. As pautas que criam as políticas públicas para garantir os direitos das pessoas com deficiência. E havia uma grande expectativa do que aconteceria durante essa 5ª conferência, mais de 1.200 pessoas lá em Brasília. E aí, o que aconteceu? Depois, a solenidade ela teve início no domingo, nós transmitimos ao vivo aqui. Na segunda-feira, aconteceram reuniões em plenários sobre temas diferentes, sobre eixos e temas diferentes. Na terça-feira, eles se reuniram em grupos de trabalho e encaminharam as propostas para serem colocadas numa maneira final da conferência. Isso tudo foi feito. Nós vamos ter acesso no decorrer dos dias sobre tudo isso. Mas nós tivemos a presença de Luiz Inácio Lula da Silva no final do evento que aconteceu hoje. E antes do pronunciamento do presidente, aconteceram algumas assinaturas, alguns protocolos. E desses protocolos, nós já podemos começar a cobrar algumas coisas. Acompanhe comigo, o Roland vai trazer para a gente o que é que foi assinado no final desta conferência na capital federal. Traz para a gente, Roland, por favor. Neste instante, na presença do presidente da República, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, e o presidente substituto do IPEA, Cláudio Roberto Amitrano, assinam um protocolo de intenções sobre a avaliação biopsicossocial da deficiência. O protocolo tem como objetivo realizar pesquisas e estudos aplicados sobre a implementação da avaliação biopsicossocial da deficiência. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, e o ministro substituto do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Osmar Ribeiro, assinam um acordo de cooperação técnica no âmbito da Política Nacional de Cuidados e do Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, novo Viver Sem Limite. O acordo tem como objetivo desenvolver ações intersetoriais em resposta às demandas de pessoas com deficiência, considerando a interseccionalidade de gênero, classe, raça, etnia, idade e território e a interdependência entre quem cuida e quem demanda cuidados. As ministras da Gestão e Inovação nos Serviços Públicos, Esther Dweck, e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, assinam um acordo de cooperação técnica com o objetivo de realizar os estudos de impacto regulatório, social, político e econômico da avaliação biopsicossocial em todo o país. O objeto do acordo é a execução de pesquisas aplicadas sobre a implementação da avaliação biopsicossocial da deficiência, com vistas a propor diretrizes para a constituição de um Sistema Nacional de Avaliação da Deficiência e a elaboração de estratégia de governança para a adoção do sistema. Neste instante, ainda na presença do presidente da República, a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida,
assinam portaria interministerial sobre procedimentos para adaptações de acessibilidade nas edificações públicas federais. A portaria confere prazo para as adaptações de acessibilidade nas edificações sobre administração ou utilização dos órgãos da administração pública federal e estabelece o dever de divulgar a situação de acessibilidade destas edificações. Senhoras e senhores, neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina o decreto que institui o Sistema Nacional de Cadastro da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. O SISTEA é um sistema informatizado gerido pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e operacionalizado em conjunto com órgãos estaduais e municipais, com a finalidade de facilitar a emissão padronizada da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Bom, tudo muito bonito, né? Tudo muito legal, festivo, aplauso, comemoração. Mas de efetivo mesmo, de efetivo, o que teve? Não é? O protocolo com o IPEA para a questão da avaliação biopsicossocial. Esse trabalho já foi feito já por um grupo de trabalho que sabe o que está fazendo. Esse foi a primeira assinatura que teve. Depois, um acordo de cooperação técnica. Depois, a cooperação para os estudos do impacto financeiro da avaliação biopsicossocial. Gente, nós precisamos da avaliação biopsicossocial. Nós não podemos passar mais tempo esperando esses detalhes. Ainda não está disponibilizado esses documentos para a gente saber se tem prazo para ser cumprido, mas não dá mais para ficar esperando isso. A conferência não foi para isso, a conferência foi para decidir. A conferência foi para trazer algo já definitivo e não para ficar assinando protocolo de intenção. Aí não, protocolo de intenção é aquilo que se assina, é uma intenção. Impacto financeiro, a Simone Tebet é que vai estar com a caneta na mão sobre a avaliação biopsicossocial? Se ela e o ministério dela falar que o impacto é grande, não vai ter avaliação biopsicossocial, então? E os técnicos que trabalharam sobre essa avaliação biopsicossocial? Quanto tempo nós vamos precisar para, depois que a avaliação passar a existir, os profissionais sejam qualificados para aplicar esta avaliação em todo o Brasil? A própria secretária Ana Paula Feminella, que está aí nessa conferência, que foi a responsável por essa conferência, que é uma cadeirante, que é uma pessoa paraplégica, de acordo com a avaliação mal feita hoje, consideraram ela como um grau leve. Ah, mas o presidente assumiu há pouco tempo. Mas em um ano, o grupo de trabalho criado para a questão da avaliação biopsicossocial fez a parte dele. E eu esperava realmente que houvesse algo além do protocolo de intenções. Quero parabenizar imensamente a equipe da secretária Ana Paula Feminella. Mas eu acho que nessa hora, o ministro Silvio Almeida, que é um homem que tem tanto conhecimento em todo o mundo, precisaria ter um pulso um pouco mais forte. Ou a gente põe para quebrar essa questão da avaliação biopsicossocial, ou nós vamos ficar nos protocolos de intenções. Era isso que eu esperava. Assinar uma portaria para estabelecer prazo para que as edificações públicas tenham acessibilidade, precisa disso? É o óbvio. Precisa ter uma portaria para isso? Ou será que foi mais um documento que criaram para dar conteúdo ao final da conferência? Para mim, isso não precisa assinar, não. Para mim, isso já está resolvido já. Para mim, isso estava, inclusive, no novo Viver Sem Limites, que foi lançado no ano passado, que estava lá também, assim como a questão de acessibilidade em moradias. Agora, o decreto que institui o cadastro, né, nacional das pessoas com autismo, legal.
Mas não precisava ser no final de uma conferência. Isso poderia ser de uma maneira em separado. Eu esperava muito mais o resultado final da conferência, do resultado de um presidente da República participando de um evento como esse. Pelo menos é essa a minha avaliação. Mas aí nós tivemos o pronunciamento do presidente da República. E aí eu quero que você acompanhe comigo o que ele falou. Né? Por sinal, ainda o presidente ainda costuma utilizar o portador de deficiência e tal. Mas vamos lá. A Janja, de vez em quando, dá um puxão de orelha nele, mas vamos lá. O que é que o Lula falou no final da conferência? Confere comigo aqui no Diário PCD. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, antes de falar, eu queria, companheiro Silvio, eu ontem ganhei um presente. E é um presente inusitado. Eu nunca tinha visto nada igual. Ontem eu recebi, possivelmente, o fotógrafo mais importante do planeta. É um brasileiro chamado Sebastião Salgado, que mora na França. E ele veio me entregar 2 livros de fotografia sobre a Amazônia. Ficou no meu gabinete, mas esse aqui, Silvio, eu queria que você encontrasse uma entidade que cuida de pessoas portadoras de deficiência visual, porque ele fez um livro de fotografia da Amazônia em braille. Então, é uma novidade e vocês vão ver os personagens com a mão aqui. Então, eu vou dar, Silvio, para alguém, você escolha uma entidade e permita, veja, não, deixa eu falar, dependendo da quantidade e a necessidade, a gente pode ver como é que a gente consegue mais. Eu primeiro quero que vocês testem, vejam a atualidade, porque é o seguinte, você tem um livro que a pessoa que estiver acompanhando um portador pode ir lendo o que ele está tateando com a mão. Sabe? Pessoa com deficiência. Então as pessoas vão acompanhar. Se isso foi importante, se isso der certo e vocês acharem que é legal, a gente vai tentar providenciar para ver se a gente compra alguns exemplares para distribuir. Fala que é uma... Boa tarde, bom dia, gente. É uma foto tátil, né? Então, a pessoa deficiente visual tem uma descrição aqui no livro e ela vai, com os dedos, sentir a foto. É realmente inédito. Eu também nunca tinha visto isso. Muito importante. É isso. Então, tá aí, Silvio, você escolha a entidade. Hoje é um dia gratificante para quem governa um país. Vocês sabem que a coisa mais importante na vida de um homem público é quando ele se dá conta de que ele está fazendo a coisa correta para as pessoas que mais necessitam. Porque, normalmente, um governante ele tem que governar para a totalidade da população. Ele tem que governar para 203 milhões de habitantes. Ele tem que governar para os grandes empresários, para os banqueiros, para todo mundo. Agora, a verdade é que tem um tipo de governante que, embora queira governar para todo mundo, eu sei quem é que precisa de políticas públicas do Estado, que é o povo mais carente desse país, que é o povo mais pobre desse país, que são milhões de brasileiros deserdados, e dentre eles, as pessoas
com deficiência. Entre eles. Vocês sentem na pele aquilo que a gente muitas vezes só vê em filme. O desrespeito, a falta de carinho, a falta de solidariedade, a falta de compreensão, o nojo. Ou seja, é repugnante você ver uma pessoa não gostar de uma outra pessoa porque ele tem um problema. Quer dizer, é inacreditável como o ser humano está ficando empobrecido no trato com o próprio ser humano. Eu sempre vou dormir discutindo com a Janja, ou seja, como é que o humanismo está caminhando ao contrário daquilo que nós esperávamos que acontecesse, que houvesse uma evolução da sociedade, que a gente vivesse em harmonia, que a gente pudesse aprender a divergir democraticamente, a defender a nossa tese, mas respeitar a outra tese contrária e que vença aquela que é melhor, que a gente possa colocar em prática. É esse mundo que a gente pensa em construir. E é esse mundo que vocês dão um exemplo de dedicação, abnegação e de muita resiliência. Só vocês é que pode dar o exemplo de que o ser humano não tem limite. O ser humano consegue aquilo que quer. É só ele ter vontade. Eu estava ouvindo vocês dizer aí que muita gente andou 3 horas de barco, 2 horas de barco para estar aqui. Para mim estar aqui. Eu tinha 7 anos de idade. Eu andei 13 dias de pau de arara, de Garanhuns em Pernambuco, fugindo da fome para ir para São Paulo. Então foram 13 dias de pau de arara, sentado numa tábua sem encosto nas costas, comendo farinha e rapadura. E tomando a água não tratada do Rio São Francisco. E eu estou aqui. Eu sou um homem que estou vestindo terno preto. Estou com uma camisa branca representando as cores do Corinthians. Eu estou com uma gravata vermelha que representa vários times. A gravata vermelha representa o Flamengo da Janja, representa o Náutico em Pernambuco, o Sport em Pernambuco, o Internacional, o Atlético Paranaense, ou seja, e o Internacional de Porto Alegre. Ou seja, esse vermelho representa muita coisa. Eu não vou falar que representa o Vitória da Bahia, porque aqui tem muita gente que é torcedor do Bahia. Pois bem, então, eu além de estar vestido de terno preto, camisa branca com a gravata vermelha, eu tenho 1,70 m de altura e, segundo a Janja, eu estou bonitão. Então, essa é a imagem que eu quero que vocês tenham de mim. Eu quero agradecer ao companheiro Silvio Almeida pela dedicação dele em fazer com que essa conferência pudesse acontecer. Quero acontecer o nosso companheiro Osmar Ribeiro, do Desenvolvimento e Assistência Social. Quero cumprimentar a companheira Simone Tebet, que tem prestado um trabalho extraordinário ao nosso governo. Quero cumprimentar a nossa querida companheira Esther Dweck, que é outra companheira que faz jus a gente ter trazido mais mulher para o governo e faz a gente ter a ideia que é preciso de mais mulheres ainda para que o governo fique melhor. Eu quero cumprimentar o nosso querido deputado federal, Wellington Prado. Quero cumprimentar o André Janones e a Carla Vaires. Quero cumprimentar a querida companheira Ana Paula Feminella. Quero cumprimentar o Cláudio Roberto Amitrano. Quero cumprimentar o Décio Santiago, o Evelyn Mônica Canizares e cumprimentar
cada um de vocês e dizer para vocês, graças a Deus, vocês existem para fazer a gente ter mais preocupação com esse país. Graças a Deus, vocês existem e estão aqui, dando uma demonstração de que uma pessoa com deficiência não está impossibilitada de nada, muito menos de dizer o que pensa, o que deseja e fazer as críticas necessárias que tem que fazer aos governantes. Porque governantes precisa de fiscalização, governante precisa de acompanhamento, porque se as pessoas acham que está tudo bem, é porque não está tudo bem. É preciso a gente não perder uma coisa que a minha mãe me ensinava. Teima, meu filho, teima. Vocês têm que teimar para que a gente possa conquistar tudo aquilo que é necessário para o bem-estar de vocês. Mas, meus amigos e minhas amigas, eu tenho um discurso por escrito que eu cobrei muito dos meus assessores ontem, e eu tenho que ler esse discurso, porque senão eu não leio, eu falo tudo de improviso, eles ficam chateados. Poxa, a gente escreve com tanto carinho, a gente toma tanta bronca do Lula, e aí ele vai para o lugar com o discurso e joga o discurso da gente fora e fala de improviso. Hoje, eu quando vim falar aqui, a Janja me alertou de uma coisa. Ela falou, amor, verdade? Tome cuidado com cada palavra que você vai falar, porque essa gente tem a sensibilidade aguçada. Essa gente... Então, eu decidi ler, para não falar nenhuma palavra que possa me criar problema. Também, se eu falar alguma palavra, vocês sabem que nesse assunto, vocês são os especialistas. Vocês sabem que eu sou um analfabeto e preciso aprender muito com vocês, para a gente aprender a cuidar de vocês com carinho e com respeito que é necessário. Primeiro, é uma alegria muito grande estar com vocês nesse dia de encerramento da 5ª Conferência Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência e ver tanta gente disposta a debater e a lutar pelos direitos. Sabemos que muitos saíram de longe, igual eu saí de Caetés, e muitos chegaram aqui com o mesmo entusiasmo que saíram, não reclamaram de nada, a não ser brigar pelo espaço de vocês poderem dizer aquilo que foi a razão pelas quais vocês vieram aqui. Vocês vieram aqui para dizer ao governo brasileiro, nós existimos, nós não somos inferiores, nós queremos ser tratados com respeito e com dignidade. E é isso que nós vamos fazer. Companheiros, lá se vão 18 anos desde a primeira Conferência Nacional que aconteceu no meu primeiro governo e da qual eu fiz questão de participar. Naquela época, em maio de 2006, os desafios eram ainda maiores do que são hoje. Mas já vivíamos mudanças importantes com o decreto de acessibilidade que assinei no final de 2004. Foi uma virada de chave para o reconhecimento de direito como acessibilidade arquitetônica e urbanística, sistema de transporte adaptado às necessidades das pessoas com deficiência e educação inclusiva. Enfim, nada mais era do que direito a uma vida digna. Avançamos muito com as demandas sinalizadas por vocês nas conferências nacionais, realizadas nos meus governos e na gestão da companheira Dilma Rousseff. E o nosso compromisso de governar para todos, reduzindo desigualdade de qualquer natureza. No ano passado, lançamos um novo Viver Sem Limites, com proposta para eliminar as inúmeras barreiras físicas ou não, que dificultam a vida e privam as pessoas com deficiência em espaços de lazer,
de trabalho, em casa, na escola e na rua. Lembro de ter dito no discurso da primeira conferência das pessoas com deficiência que nenhum governante que nos sucedesse deixaria de realizar encontros como esse. Pensava em quão importante é esse momento dos que elaboram as políticas públicas ouvirem demandas e desejos daqueles a quem elas se destinam. As 4 conferências que aconteceram entre 2006 e 2016 confirmaram a relevância da pauta de vocês, resultando em ampliação de direito para as pessoas com deficiência e suas famílias. Infelizmente, tivemos um hiato de 8 anos sem nenhum encontro, nenhuma escuta, nenhum carinho. Mas estamos de volta para seguir avançando ainda mais com políticas públicas que assegurem o pleno exercício da cidadania às pessoas com deficiência. Queridas amigas e queridos amigos, repito o que disse na primeira Conferência Nacional 18 anos atrás. Abre aspas. O grande legado que um governo pode deixar para o seu povo não é uma lei ou um benefício apenas, mas a mudança no padrão de relacionamento entre o Estado e o governo com a sociedade que ele representa. Para nós, esta participação social materializada em convenções como essa é fundamental numa democracia e para fortalecer a democracia. A construção deve ser horizontal e não apenas com os governantes dos seus palácios tomando decisões de forma vertical sobre realidade que não conhecem integralmente. Reafirmamos nosso compromisso de criar condições para que vocês tenham acesso a todos os direitos constitucionais que o Estado tem o dever de assegurar sem deixar ninguém para trás. Só cada uma e cada um de vocês, nas suas múltiplas relações do dia a dia, sabem o despreparo dos espaços para conviver com as diferentes deficiências. Na abertura desse encontro mesmo, nossa querida Maria da Penha relatou em vídeo um episódio em que não pôde se hospedar em um hotel porque a cadeira de rodas não passava pela porta. Como todos vocês já sabem, mas a sociedade inteira e o poder público ainda precisam entender, limitadas não são as pessoas com deficiência, mas os ambientes físicos que elas precisam enfrentar. É o hotel que precisa se adaptar aos hóspedes cadeirantes com deficiência visual, auditiva ou de qualquer outro tipo. Assim como é a escola que precisa se adaptar às necessidades da criança com alguma deficiência, não o contrário. Meus queridos companheiros, eu quero encerrar saudando o Conselho Nacional de Direitos das Pessoas com Deficiência e o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania pela organização dessa conferência. Um agradecimento especial aos delegados e delegadas que estão aqui e a tantas outras pessoas que se envolveram nas conferências estaduais e municipais nos fóruns regionais. A participação de vocês é fundamental para a construção desse país mais justo, inclusivo, democrático e um país sem limite de respeitabilidade que tanto nós sonhamos e por isso nós brigamos. Queridos companheiros e companheiras, eu estava vendo no início da abertura aqui o depoimento que a nossa companheira contou de uma menina que trabalhava de empregada doméstica durante 41 anos e numa denúncia anônima, essa pessoa foi parar na justiça.
era o chamado trabalho escravo análogo. O que eu acho muito grave, não sou advogado aqui, é apenas um palpite, é como é que pode haver uma decisão para que essa pessoa que estava há 41 anos numa casa voltasse para a mesma casa. Em nome do quê? Em nome do quê? Em defesa do quê? Eu não quero criminalizar e julgar, mas a casa que ela trabalhava era de um desembargador. Então, não tem sentido. Eu só quero, Silvio, dizer para você que eu me interessei pelo caso e que eu vou consultar alguns ministros para saber o que de fato está acontecendo, porque senão, se a sociedade para de deixar de acreditar nas instituições, nós sabemos o que pode acontecer nesse país. É importante a gente lembrar que o país ainda tem muitas dívidas sociais com o nosso povo, mas muitas dívidas é impagável. Eu brigo todo santo dia no governo, todo santo dia, porque toda vez que a gente vai discutir um assunto qualquer, sempre aparece um artigo no jornal, sempre aparece um artigo na revista, sempre aparece um comentarista na televisão para dizer, não, vai gastar muito, vai gastar com educação, vai gastar com saúde, vai gastar com transporte, vai gastar com reforma agrária, vai gastar com pessoa com deficiência. A pergunta que eu faço é o seguinte, quanto custou a esse país não cuidar das coisas certas no tempo certo? Quanto custou a esse país não alfabetizar o povo na década de 50? Quanto custou a esse país não fazer reforma agrária na década de 50, quando parte do mundo fez? Quanto custou a esse país passar 7 anos sem aumentar o valor da merenda escolar? Quanto custou a esse país, vocês sabem, quanto custou a esse país não investir nas universidades no tempo certo? Ô, gente, eu digo todo dia que é uma questão de indignação. É uma questão de indignação para mim. Eu sou o único presidente da República que não tem o ensino superior. O único que não tem diploma. Esse país sempre teve doutores, empresários, advogados, fazendeiros. Sabe? Eu sou o primeiro operário a ser presidente desse país. Agora, o que eu acho absurdo é que esse país só foi ter a sua primeira universidade em 1920, 420 anos depois da descoberta, a gente foi ter a primeira universidade. A Argentina já tinha feito a primeira reforma universitária, a gente estava criando a primeira. E eu tenho muito orgulho de dizer para vocês, precisava um cara que não tem diploma universidade para dizer para esse país que não custa nada fazer universidade, fazer Instituto Federal e formar pessoas. Eu tenho convicção plena de que eu só faço isso pela minha origem. Quando alguém me pergunta, Lula, qual é a tua obstinação pela educação? É porque eu não tive a oportunidade que eu quero que todo mundo tenha. Se a minha mãe não pôde cuidar para que eu tivesse chance de entrar numa faculdade quando eu tinha idade, eu quero fazer ao contrário. Eu quero garantir que todas as pessoas, independentemente da cor, do sexo, independente da raça, independente de ter uma pessoa com deficiência ou não, eu quero que todos tenham a oportunidade de estudar o máximo que for necessário, porque a educação ajuda a libertar muita gente no mundo. Por isso, companheiro Silvio, por isso, companheiro do Ministério, eu quero dar os parabéns e queria pedir uma coisa para vocês. Tem muita gente que fala, tem muita gente que fica aqui para o palanque, mas tem muita gente que trabalhou pelo sucesso dessa conferência e está aqui no meio como pessoas anônimas. Eu queria
que a gente desse uma salva de palmas para as pessoas anônimas que trabalharam tanto para que a gente pudesse realizar essa conferência. Um beijo no coração de cada um de vocês, de cada uma, e até a próxima conferência, se Deus quiser. Bom, pessoal, é assim, né? Eu tenho muita tranquilidade para dizer e para comentar aquilo que eu sinto. Foi um grande evento, um grande movimento nacional, uma grande força, e que no final faltou alguma coisa na receita do bolo. Faltou alguma coisa em o presidente ser um pouco mais duro. O próprio Silvio Almeida, na abertura, disse que não se faz direitos humanos sem orçamento. E na maioria dos eventos que o Lula participa, ele libera recursos. Qual foi o recurso liberado hoje para a pessoa com deficiência? Qual foi o plano nacional que teve uma liberação de recurso para ser colocado em prática? O Novo Viver Sem Limites tem recurso lá de 6 milhões? Tem, mas tem que assinar acordo com o Estado, e o Estado não está assinando, então está daquele jeito. Só 5 estados já assinaram o Novo Viver Sem Limites. O que está acontecendo é que eu esperava um pouco mais. Eu esperava alguém dizer o seguinte: olha, para você que estava esperando o dinheiro pelo empréstimo lá no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, eu fiz a suplementação orçamentária. Eu mandei o dinheiro para liberar para vocês comprarem a cadeira de roda motorizada, etc. e tal. Não teve. E nós denunciamos aqui. Agora, para mim, que sou crítico, o mais importante do pronunciamento de Lula foi ele admitir e cobrar dos ministros a explicação sobre o caso de Sônia Maria de Jesus, mulher negra, surda, monocular, que viveu por mais de 4 décadas numa situação análoga à escravidão, na casa de um desembargador de justiça em Santa Catarina. E este movimento vem desde o ano passado lutando pela liberdade de Sônia. Aqui no Diário PCD você já conferiu muita coisa sobre isso. E o presidente hoje, depois de uma manifestação da secretária Ana Paula Feminella, no encerramento, quando ele estava lá, no discurso dele, ele fala sobre Sônia Maria de Jesus. Mais de 20 minutos do pronunciamento de Lula. Tudo muito importante. Mas, para mim, o trecho de maior destaque é ele assumir a responsabilidade em buscar saber o que está acontecendo pela liberdade de Sônia Maria de Jesus. E por isso eu quero parabenizar a todos que de pouquinho em pouquinho foram fazendo essa campanha da Sônia crescer a ponto de chegar no presidente da República. Então, fica aqui a minha avaliação, fica aqui para você escrever aqui no chat se eu fui duro demais, se eu esperava muito e recebi pouco, ou se o pouco que veio é muito. Eu quero contar com a sua ajuda aqui no chat para você comentar também, para você dizer se a sua expectativa também foi frustrada ou não, se você saiu aí feliz com o que foi anunciado lá hoje. Não quero aqui tecer nenhuma crítica ao que a conferência em si produziu, porque nós não temos esse documento final. A conferência debateu políticas públicas e ofereceu saídas e opções. Agora depende das autoridades cumprirem aquilo o que esses delegados decidiram, debateram e encaminharam para o governo federal. Essa é a nossa posição. Quero agradecer a todos da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos, da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, do qual nós tivemos uma relação muito próxima para poder fazer essa cobertura especial da conferência. Encerramos por aqui, mas vamos continuar cobrando das autoridades os frutos que podem vir depois desse importante evento. Parabéns, Ana Paula Feminella, a sua equipe é 10. Grande abraço a todos. Se você puder, deixa o like, o joinha, compartilha essa transmissão. Se não tiver inscrito, se inscreva no canal e amanhã, às 6 horas da manhã, tem notícia aqui no Diário PCD. Tchau, gente. Obrigado. Bom final de quarta-feira.